Olá, começando hoje um novo quadro sobre música, né? Pelo menos as músicas que eu aprendi a gostar, aprendi a admirar, os compositores, os músicos, né? Esse quadro agora, como eu comentei a semana passada, eu vou falar sobre os grandes compositores, os compositores que me influenciaram, que me fizeram tomar gosto pela música, né? E não poderia começar com outro a não ser Belchior, né? Antes eu gostaria de comentar a respeito do título. Notas Inotáveis é referência à capacidade da anotação, da nota, da escrita e a nota musical. Essa capacidade notável dessas pessoas em transformar o som e a palavra em algo tão emocionante. Por isso o nome que foi lapidado juntamente com Marinês Cunha, a psicóloga com quem eu faço minhas terapias. Olha só, Belchior, ele, a bem da verdade, eu não gostava de Belchior. Eu achava a voz dele irritante. Eu tinha um amigo que gostava, Gleison. Tenho ainda. Gleison mora logo aqui no próximo quarteirão da minha casa. O Gleison que gostava de Belchior. E ele falava que eu tinha que ouvir. Eu gostava era do Fagner. E ouvia muito o Manera Frufru Manera, que tem Mucuripe. Na verdade, não era nem o Manera Frufru Manera. Era esse disco aqui, que apareceu lá na casa do Gleison, Panorama Especial, que tem Belchior, Fagner, Rita Lee e Raul Seixas. Era uma coletânea, 3 músicas de cada. E eu preferi as do Fagner e ele as do Belchior. Gravamos uma fita, porque o disco era emprestado. Mas aí apareceu esse disco. E quando eu ouvi esse disco, realmente transformou completamente a minha visão de Belchior. E ele passou a ser quase que um alter ego. Agora, um pouco mais, com o chegar da idade, né, um pouco mais tranquilo, o pessoal não lembra, mas eu era realmente muito fanático com Belchior, né? Tendo que discutir várias vezes com algumas pessoas. Acho até muito irônico, na verdade, a maneira como Belchior se tornou cult, né? Hoje, após a sua morte, em 30 de abril de 2017, agora todo mundo comenta a profundidade das letras e tal, mas eu passei muitas noites discutindo, defendendo a grandeza desse poeta e muitos criticando, achando até repetitivo. Belchior não faz músicas novas. Bom, aí eu já começava a defender. Belchior é datado, Belchior é da geração de 1970, 1980. Mesmo que fale de angústias eternas do ser humano, mesmo que sejam temas atemporais, mas ele viveu naquele tempo e falou para aquelas pessoas. Hoje parece ser atual porque o ser humano continua com os mesmos problemas, né? Com as mesmas questões sociais. E que ele falava tão bem, escrevia tão bem, como diz a Elis Regina quando gravou Belchior, é que esse cara é o cara que sabe sobre essa geração.
Esse é o cara dos anos 70, vamos dizer assim. As palavras não são essas, mas a ideia da, do comentário da Elis Regina foi esse. Elis é apontada como a grande madrinha de Belchior e Fagner, por ter gravado, como nossos pais, no caso do Belchior, um samba. Belchior fez samba, junto com Fagner, inclusive. Noves Fora, que ela cantava no programa. Mas não é realmente o grande começo do Belchior, não é quando eles gravam como nossos pais. Ele começa ao vencer um festival da extinta TV Tupi, um festival universitário com a música Na Hora do Almoço. Aí ele grava Mote Glosa, mas realmente tem esse momento e depois cai. E aí eles realmente, ao gravar como nossos pais, no Curipe, então dá uma força muito grande a esses caras que vinham do Ceará. Mas o Mote Glosa não teve um grande sucesso comercial. E aí ele vai gravar o Alucinação. E ele grava a Alucinação meio com a faca no pescoço, sabe? Era aquela coisa, era um momento decisivo. E ele faz um disco então primoroso. Alucinação, uma vez comentando as músicas do Alucinação, um professor do Conservatório de Música de Araguari perguntou se era coletânea. Eu falei, não, a Alucinação não é coletânea. Eu falei, pô, mas tem apenas um rapaz latino-americano, velha roupa colorida, como nossos pais, fotografia 3x4. Então, assim, muito sucesso, sabe? Então, foi uma... realmente lavou a alma e abriu um caminho para uma carreira mais concreta, uma carreira como foi, né? Que realmente marcou a música brasileira. Tem algumas críticas, alguns comentários, como um período que ele aceita ser vendido tipo um símbolo sexual, a coisa do bigode, né? Dava aquela coisa do macho, né? A ideia do macho e tal. Mas isso também sai pela culatra. E aí, quando ele grava esse disco, e em seguida também o Objeto Direto, são dois discos que realmente restauram toda a credibilidade do Belchior. Esse disco aqui, muitos amigos roqueiros, esse aqui, me dizem que é o melhor disco do Belchior. Eu falo que é o disco que eu mais ouvi, né? Esse aqui. Ele é o disco que eu mais ouvi e acho que as minhas irmãs também. Porque por morar na mesma casa, eu ouvia por prazer e elas por imposição, né? Na verdade, eu acho que elas deviam me agradecer porque ajudei a moldar o bom gosto delas. Mas Belchior se tornou quase que um alter ego meu. A tal ponto que quando ele faleceu, eu acordei com uma mensagem logo pela manhã de uma amiga, esposa de um amigo meu que mora em Florianópolis, perguntando se eu tinha visto aquilo. Poucos minutos depois, outra pessoa, a Carolina Vieira, me liga depois de uns 15 anos. Ela era minha amiga da época da faculdade, me liga para saber sobre se eu sabia da morte de Belchior e tal, meio que me consolando, porque realmente fez parte da minha vida e é o grande compositor. O vídeo já está com quase 10 minutos, eu falaria 10 horas, 10 meses, 10 anos sobre Belchior. Realmente é um compositor marcante na minha vida. Vou deixar uma música dele, um toque musical, só que não é com ele, é com um coral. A música chama-se Espacial. É um coral de uma universidade federal
Vou deixar o link aí para vocês. Um abraço, até a semana que vem. Um toque musical desse número 1 dos compositores, uma música do Belchior chamada Espacial, gravada por um coral da Universidade Federal do Paraná. Um abraço.